culto próprio. Não é um bando, assim. E aí, tipo, nessa história toda, foi assim que eu acabei virando pai de santo. Ah, sim. E em 2019 eu me iniciei no candomblé. Ah, boa. E qual a diferença da Jurema E e, da e Umbanda? Umbanda? Cara, vamos lá. Porque a Jurema eu conheço por ser uma entidade, né? Então, a gente tem... A Jurema, na verdade, o culto à Jurema Sagrada, ele é voltado ao pau da Jurema, uma árvore, que ela é uma árvore sagrada. Diz a lenda que tem muito ligado com a parte de a Jurema é um pau sagrado onde Jesus descansou, essas coisas. A Jurema, ela tem muita influência do catolicismo popular, por quê? Ela é uma religião afro-indígena. Tá. Só que ela tem muito mais a parte indígena. Ela tem muita influência do catolicismo popular, que não é o catolicismo bíblico, Sim. por conta da catequização dos indígenas, da catequização forçada. Quis ali enfiar a goela abaixo, né? Sim. Os caras chegou e... Tanto que assim, né? o pessoal fala muito, porque é um absurdo preto velho usar terço. Eu falo, gente, Pô, mas a gente tem que entender que assim, não tem como eles não, foram né? obrigados. Existem pretos velhos que não usam, que são mais velhos, são os primeiros que chegaram aqui. Existem espíritos desses pretos catequizados, né? E a gente entra nisso e fala desse catolicismo popular, das rezas ao contrário, de você rezar. É que a galera também tá acostumada só com o que só é mostrado e falado, né? A exato. galera não sabe que tem muitos outros espíritos que também se mostram e que são menos E falados. outra, existe toda a história por trás. A gente sempre tem que lembrar que dentro das religiões, se não tiver historicidade, não tem religião. E não tem fundamento, Não né? tem nada. Não. E aí, quando a gente fala da diferença principal da Jurema, a Jurema você tem o culto aos mestres. O que são os mestres da Jurema? São pessoas que morreram, são defuntos, tá? Mas que eles se encantaram na Jurema. O que é encantar na Jurema? Eu gosto de uma analogia muito boa, que as pessoas elas falam, como é que você explica que eles são seres que transitam entre a vida e a morte? Eles não são como as entidades que são só defuntos. Eles transitam entre a vida e a morte. Vocês assistiram Pantanal? Novela? Pantanal. Eu já ouvi falar antiga essa muito. novela. Sabe, teve um Tem uma remake nova agora. versão Teve. agora, né? Sabe, tem uma entidade que é o pai do esqueci o nome É do Marcos Palmeira. do lá. Marcos Palmeira, que ele vira o velho do rio. O que é isso? É um encantado, é um ser encantado. E a Jurema, você tem alguns lugares, né, algumas famílias da Jurema, a gente tem que entender que ela não é um culto. Ela é um culto muito familiar, muito popular. Você tem as ramas mais antigas, lá em Alhandra, você tem várias ramas e ela é uma religião do Nordeste e do Norte, né, do país. E quando a gente fala disso, você tem muitas famílias e tudo isso gira em torno dos mestres, mestras, e aí a gente tem os príncipes da Jurema, que também são essas entidades, e são encantados, eles são entidades que transitam entre a vida e a morte, tá? Agora, a Umbanda. O que a Umbanda é? Também é um culto afro-indígena, mas é um culto de origem banto, muito forte, muito mais a parte do afro, só que não é Yorubá. Tem gente que pega do Yorubá. O que é o Yorubá? Povo nigeriano, culto orixá, e não tem nada a ver com a Umbanda, uma hora depois eu posso entrar nisso. Sim, sim. E é o culto a esses ancestrais da terra, são religiões brasileiras. A Jurema é brasileira, a Umbanda é brasileira e o Candomblé é uma religião brasileira. Foi criada aqui. Foi tudo criado aqui. Essas religiões só existem por conta da escravidão. Você viu, não sei se você viu o podcast de ontem, né? Mas ele tava falando, né, que o Candomblé ele foi fundado dentro da senzala, né? Porque juntou, né? Juntou todos Por os mulheres. povos. Exatamente. Foi fundado por mulheres. O Candomblé é uma religião fundada por mulheres. É mesmo? Não sabia dessa. É uma religião fundada por mulheres. Tanto que só se tinha Yalorixás antes. Depois foi se colocando Babalorixás. Tanto que As IAs, né? as Iás são muito, as Yalorixás são muito imponentes no começo da história do Candomblé. E fica a recomendação de um livro para quem gosta de história do Candomblé, o Candomblé Bem Explicado. Um livro muito bom que ele fala dessa parte de diáspora e também explica um pouco desse começo da Umbanda, que tipo, existe essa divergência de história que falam da fundação por Zélio Fernandinho de Moraes, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Essa fundação da Umbanda ela é só uma forma de um branco assinar aquilo como o nome dele. Porque Zélio tinha uma visão muito kardecista. E a gente sabe que Allan Kardec ele era racista, né? Ele tem falas muito problemáticas num texto dele, onde ele fala que esses espíritos de pessoas pretas nunca evoluem. Eita. Então, e aí a gente sempre tem essa diferença, assim. Eu sei que eu tô levando o papo pra outro... Não, mas isso daí foi uma boa você ter falado, porque eu não sabia, nunca ouvi falar que Allan Kardec era... Eu recentemente postei o trecho que ele fala, né? Porque muita gente fala, não, porque tem uma coisa que é minha e que eu sempre entendi não existe esse negócio de você falar que um preto velho é branco, era um doutor. Cara,
Ah, mas tem espírito pra todo mundo? Tem! Ô, Vini, e as pessoas, elas têm um preconceito e ao invés de procurar um terreiro, quando, né, tá nas últimas ali, procura casa de centro espírita primeiro. Aí não dá certo, vai pro terreiro. Exatamente. Porque assim, cara, a religião de matriz, ela seja qualquer uma delas, tipo, Umbanda, Jurema, Candomblé, Quimbanda, sempre vai sofrer uma coisa chamada racismo religioso. Aham. Por quê? É religião de povo preto e indígena. E como que é a visão que as pessoas têm até hoje de povos pretos e indígenas? De vagabundo, de isso aí. Isso é muito... Maloqueiro, né? Isso Tudo é negativo. muito... O que é o pior, deixa eu até cortar, que eu já escutei religião de gente pobre. É, Juro, também. eu já escutei isso, já falaram isso pra mim. Falaram assim, mas essa religião não é de gente pobre? Eu falo, querido, não, O preconceito começa pela cor, né? Exato. Teve uma vez que Exato. eu Cada tava, uma, né, tava eu, meu primo e um amigo. O meu primo é branco, eu sou branco. Uhum. Esse meu amigo era de pele escura. Uhum. A gente tava andando na rua e a polícia abordou a gente e falou, encosta, encosta. Aí a gente foi encostar, ela falou, vocês dois não, vocês dois podem ir, só eles só. Aí, né? Juro, É cara. isso. Cara, e é isso. A gente vê na religião muito esse Aí ficou mal pra apagamento, né? É. E aí, tipo, voltando à diferença, né? E a Umbanda, ela tem essa divisão em linhas de trabalho, que você tem pretos velhos, caboclos, Exu, Pombogira, que são convidados na Umbanda, né? Eles não são... E é que eu até brinco, né? Onde o Exu e Pombogira, ele abre a geladeira da casa, que ele se sente à vontade, é na Quimbanda. Mas Exu e Pombogira, eles adentram outras religiões. A Jurema, em si, ela não tem culto a Exu e Pombogira. Não tem culto a orixá. Não. É só os mestres, mestras encantados. São esses seres. É principalmente esse folclore brasileiro. Só os espíritos brasileiros que você fala? Sim. Quais são os espíritos? Cara, dentro da Umbanda a gente tem os pretos velhos. No caso, na Jurema. Na Jurema são pessoas normais. São pessoas tipo do Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste. E você tem os nomes, assim? Cara, você tem O na, São Francisco da Fe- na verdade, o mestre, principal diferença dos mestres para as entidades de Umbanda é que os mestres eles não têm falange. Por exemplo, na Umbanda você tem tipo a falange de Tranca-Rua. Sim. Dentro da Jurema não, é o nome mesmo, é o nome de batismo ou um apelido. Mas não existe tipo, por exemplo, um mestre Sibamba que uma entidade que trabalha na linha de Sibamba. Ele é o mesmo. Existe até essa diferença de que como que tá. Por exemplo, se você tem Ah, que ritinha, interessante, alguém está mentindo. ou se você tem duas ritinhas, elas podem ter nomes de batismo diferentes. Maria Rita ou Rita de Cássia, mas ela tem o apelido de Ritinha. Mas elas são entidades diferentes, elas são únicas. Totalmente únicas. E cada mestre carrega a sua ciência. O que é a sua ciência? O seu segredo. Seu segredo, a sua erva, a sua folha, tudo aquilo ele carrega. E o porquê do nome Jurema? Porque Jurema é uma folha indígena, é um nome Sim. indígena. É, porque a Jurema é a árvore. O culto inteiro sempre era feito nos pés das árvores. Da Jurema. Da Jurema. Todo o encanto da Jurema, do Angico, do Vajucá, todas essas árvores, essas plantas, elas sempre foram... Isso também principalmente porque o culto era proibido, né? Se for para pensar, a gente tem muito... Dentro da própria ditadura militar, a gente tem esse vácuo histórico, né? E aí a gente tem tudo isso que, tipo, existe a Jurema de mesa, que parece uma mesa espírita, só que eles estão tocando maracá. O maracá é um instrumento muito importante na Jurema. O cachimbo de Jurema é muito importante para Jurema. Quando a gente fala do maracá, o maracá ele é como se fosse pro candomblessista ou adijá. Ou a sineta, para você chamar, é aquilo que invoca. Sim. Então o que você usava dentro da Jurema de mesa, eles faziam como se fosse parecido uma mesa branca, tem as rezas, todos os linhos, que são os pontos cantados, as águas na mesa, tudo para se alguém chegasse lá e falar, não, é uma reunião espírita. O espiritismo podia. E existia também a Jurema de chão. O que é a Jurema de chão? Você senta no chão da mata, você ia pro meio da mata, com a vela bem baixinha, cantava bem baixinho, com o maracá bem baixinho para se esconder da polícia. Para fazer as funções na massa, entendeu? Então, dentro da Jurema, você tem toda essa resistência. Isso que eu sempre falo. São religiões de extrema resistência. Resistência política, resistência existencial. E quem fala que não existe política junto com essas religiões está muito errado. Não entendi E a própria Jurema, religião. ela é totalmente brasileira, né? Sim. Brasileira. A Umbanda também, cara. Tipo, não tem nada assim de energia que eles puxam de orixá. Não. Não responde, né? A Jurema também tem muita influência de magia europeia por conta das pessoas que estavam ali, né? Uhum. Tipo, mas é magia, é feitiço. Mas não tem nenhum espírito que venha da Europa, assim?
Não, dentro da Jurema que eu saiba, não. Só Até bra- onde- só brasileiros São brasileiros. Dentro da Umbanda também eu tenho um pouco de resistência com